E aí, trabalhadores, beleza? Bem-vindos para mais um vídeo. Hoje a análise de um fundo imobiliário, o RECRE 11. Bora lá. Antes, aquele aviso, esse conteúdo tem caráter 100% educativo, não envolve nenhuma recomendação de compra, venda ou manutenção do ativo. Falando um pouco da gestora, a gestora é Real Estate Capital, ela tem mais de 40 anos de experiência no mercado financeiro. Ela tem 52 FIIs estruturados, distribuídos e administrados, com mais de 17 bilhões de recursos levantados. E aí, antes de continuar aqui a análise, eu peço para vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todos os conteúdos novos, análise de fundos imobiliários, análise de empresas, conteúdo sobre investimentos e educação financeira. E já deixe seu like nesse vídeo para ajudar o canal. Bora lá! Então, ela tem investimento em ativos com garantia real, sempre focado na preservação do capital e realizar um investimento que conta com margem de segurança. Todos os investimentos efetuados com transparência para o investidor, então tem os relatórios aí dos fundos imobiliários, bem descritos, eu vou apresentar logo mais. A REG foi fundada em 2015, então a Real Estate Capital é uma gestora de recursos e consultora de investimentos com foco em atuação no segmento imobiliário. Então aqui eu trago alguns FIIs que estão embaixo dela, o RECRE, que a gente está fazendo análise agora no canal, ele é de recebíveis imobiliários. Tem o RECT, que é de renda imobiliária. Tem o HELG, que é de logística, esse é um fundo novo, iniciou agora em maio de 2020. Tem o RECH11, que é de hotelaria. E tem o RECX11, que é o fundo de fundos. Então bora agora para a análise completa do fundo do relatório que ele entregou aí em janeiro de 2021. Então, bora lá, trabalhadores, falar aqui do RECRE 11, o fundo imobiliário que tem o ticker RECR11. Se você já é cotista do fundo, deixa aqui embaixo o que você acha sobre o fundo. E se você não é cotista, comenta também aqui embaixo se você tem interesse de ser ou não. Vamos lá. Então, o objetivo do fundo é investimento em gestão ativa de ativos de renda fixa de natureza imobiliária, com preponderância aí nos CRIs, né, nos certificados de recebíveis imobiliários. Então ele põe aqui, né, que o administrador é BRL Trust, que a rentabilidade alvo deles é IMAB mais 1%, que seria basicamente os títulos aí indexados à inflação. Então, basicamente, ele é a inflação mais 1%, os títulos de tesouro, de IPCA mais 1%. O patrimônio líquido dele, nesse relatório de janeiro de 2021, é de 940 milhões, e o valor de mercado é de 1,08 bilhões de reais. Então, o valor por cota de patrimônio seria o valor patrimonial de 94,86 versus o valor de mercado de 109,20. As taxas de administração é de 0,20 ao ano, com um mínimo mensal aí de 15 mil reais. E a consultoria ele paga 1% ao ano sobre o valor do patrimônio líquido. Ele não tem a taxa de performance. Essa taxa de consultoria seria a taxa de gestão aí do fundo. O prazo dele é indeterminado, ele tem aproximadamente 10 milhões de cotas no mercado e o número de cotistas está na casa de 57,7 mil cotistas. Então, voltando aqui à nota do gestor, que eles chamam de consultor, é o acumulado dos últimos 12 meses dos rendimentos distribuídos dá um total de 12,4% ao ano, que é um rendimento muito bom, né, para o ano que a gente está comentando aí em relação aos últimos 12 meses, e ele é equivalente a 492% do CDI. Porém, quando você põe a dedução de imposto, né, que o CDI ele tem 15% de imposto se você investisse nele, ele salta para 579% do CDI. Mas essa comparação com o CDI, com a taxa Selic lá embaixo, é uma comparação meio desleal, né? Vamos dizer assim. A gente vai se atrelar mais aqui esses 12,4% ao ano. O fundo distribuiu, então, desde dezembro de 2017, que foi o primeiro mês após o encerramento da oferta inicial, após o IPO dele, a abertura de capital na bolsa, até janeiro de 2021, um acumulado de 41,3% versus o acumulado do CDI de 16,7%. Depois, lá no final do relatório, eu trago aqui a comparativo ao IFIX também e o comparativo ao IMAB. Então, o resultado do mês, em 12 de fevereiro agora de 2021, ele trouxe aí um provento equivalente a R$ 1,42 por cota. Ele é um provento pontual, né? Não é recorrente, que é basicamente a manutenção do elevado percentual de recursos alocados de CRIs, né? Então, o fundo encerrou o mês aí com 98% dos seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 57 operações. Aqui ele comenta sobre o evento subsequente, que é referente à nona emissão de novas cotas do fundo, então, e ela encerrou em 4 de fevereiro a primeira oferta inicial, onde foram subscritas 2,7 milhões de novas cotas e adquiriu um montante total de 264,8 milhões de reais.
e restar aproximadamente 900 mil cotas aqui para serem subscritas nas sobras, que dá um total de 87 milhões de reais. E ele já liberou essa subscrição das cotas na proporção de 0,33, o que seria o quê? Aqui do lado a gente tem um cronograma, né? Teve um encerramento aí do período de exerção da subscrição das sobras, agora no dia 12/2, e ela traz aqui a data de divulgação e comunicado de encerramento em 24/2 de 2021. Aí a partir dessa data, ela tem até 90 dias para integralizar as cotas. Falando um pouco do patrimônio líquido, no final do mês de janeiro ela fechou com 940 milhões de patrimônio líquido, e ele traz aqui que 90% dos ativos estão dentro de CRIs. E ele traz, né, que o maior retorno aos cotistas que ele está trazendo de distribuição é focado, pois ele está com um elevado percentual no principal ativo-alvo deles, então no que eles são especialistas. Eles são especialistas em CRIs e eles colocam então 98% dos ativos nesses CRIs, o que é bom para os cotistas, pois ele está usando a especialidade dele para tirar o melhor proveito. Aqui é só o ponto, né, do portfólio de CRIs. Quem quiser entrar no detalhe, entender o que que é, quais são os indexadores, as taxas de aquisição, duração, pode abrir o relatório lá no site do RI deles, baixar o relatório ou visualizar direto na internet e entrar no detalhe de cada um desses CRIs. E também tem mais um ponto complementar aqui que ele traz o detalhamento das garantias e as mitigações dos riscos de crédito. Então, quem quiser entrar no detalhe de cada CRI também pode baixar lá, olhar o relatório. Mostrando aqui um gráfico de distribuição por indexador, a gente vê aqui que a porcentagem maior dele está em PCA, em 37%, 29% ao CDI, e ele tem 17% aqui em GPM. E aí com isso a gente olha aqui embaixo, né, os indexadores aqui dele, com as taxas de juro média de aquisição. Então ele tem o único que está abaixo, que seria o IGPM, que está na casa aqui de aproximadamente 9%, e nos últimos 12 meses fechou na casa de 25,7%, com uma duração de 4 anos, mas a gente sabe isso daqui é uma tendência de modificação, né? Teve um boom muito agressivo aqui no IGPM, provavelmente ele vai ter alguma retomada em relação a isso. Quando a gente olha em IPCA, ele tem 8,08% ao ano versus 4,58% ao ano, com uma duração também de 4 anos, o que é muito bom. E o CDI mais dele, que é uma parte bem interessante também aqui, com 29% do total da carteira, está em 4,63 versus 2,53. Tem uma duração aqui de 2,4 anos. Quando a gente olha aqui o gráfico de distribuição por tipo de risco, né, e o segmento do devedor, a gente vê que 58% está no meio corporativo e 42% pulverizado. Mas ele traz aqui que ambos, o risco pulverizado e o risco corporativo, os dois têm garantia real imobiliária. E em cima do risco corporativo, ele ainda tem a garantia aqui da cessão fiduciária dos recebíveis. O que seria isso? Caso o devedor não pague o acordo desses CRIs, além da garantia imobiliária, que seria dos imóveis que essa empresa corporativa tem, ele também tem direito aos recebíveis dessa empresa. Então vamos dizer assim, ele está devendo e ele tem os recebíveis ali. O fundo tem como pegar os recebíveis desse meio corporativo. Então as receitas dele vai vir para pagar o acordo com os CRIs. Aqui embaixo tem só os segmentos do devedor barra cedente, né? 31% é incorporação, 23% loteamento e 15% pessoa física. A distribuição por securitizadora, então é bem interessante que ele tem diversificado também 10 securitizadoras, então é um ponto importante aí, trazendo, pois caso aconteça alguma coisa, ele não está na mão de poucas securitizadoras, apesar de ele ter boa parte aí na mão de 3 securitizadoras. A distribuição geográfica dos CRIs, né, ele tem a maior concentração no estado de São Paulo, mas ele está diversificado em 14 estados, mais o Distrito Federal. Então, quando a gente olha aqui, né, a porcentagem de cada uma, a gente vê que a maior parte está aqui dentro do estado de São Paulo. Falando um pouco aqui da DRE gerencial dele, ele traz um ponto que ele tem uma reserva, né, que é um resultado acumulado aqui do fundo, em cima do regime de competência que ainda não foi distribuído, equivalente a 0,47 centavos por cota. Então é interessante essa reserva. Olhando aqui a DRE comercial dele, a gente vê que teve um lucro líquido aqui a regime de caixa de 105 milhões de reais e ele fez um valor distribuído nos últimos 12 meses de 100 milhões de reais. Então, praticamente é em linha com os 95% da obrigação dos FIIs de distribuição. Quando a gente olha aqui o último mês de janeiro, ele teve um lucro líquido aqui de 14,4 milhões e uma distribuição de 14 milhões. A gente vê aqui que ele vem crescendo também desde fevereiro, tanto a parte do seu lucro líquido quanto o valor distribuído, mas é muito por conta das emissões que ele acabou fazendo, né? Então, teve várias emissões aí durante o período, mas aqui embaixo eu mostro as emissões durante o período que ajudou a aumentar o valor de patrimônio do fundo
e novas aquisições de recebíveis imobiliários. Falando um pouco da rentabilidade total dos cotistas versus outros investimentos, igual eu comentei no início do relatório, né, que ele fechou em 50,5% versus 16,7% em relação ao CDI, mas em relação ao alvo de benchmark que ele quer bater, que é o IMAB, ele bateu em 47,9%, então ele está acima dele com mais 1%, né, que é o objetivo dele. E também tem em cima do IFIX, ele cresceu 50,5% e o IFIX somente 30,1%. A rentabilidade mensal do fundo ficou na casa de 1,03%, então que é basicamente, quando a gente olha isso e olha a DRE gerencial, a gente vê que o 1,42 de proventos não é real, né, para o fundo atualmente, ele deveria estar distribuindo ali na faixa de R$ 1, 1,03 centavos por cota, que é um provento bom em cima do valor patrimonial da cota e também em cima do valor de mercado, estaria ali na faixa de quase 1% ali ao mês. Quando a gente olha a liquidez e a rentabilidade dele da B3, né? Então, quando ele abriu o capital, abriu o IPO, ele estava a R$ 100 a cota e agora ele fechou a cota em 109,2. Então, a gente vê que fundos de CRIs, eles não crescem muito o valor patrimonial, né? Os passados aí 3 anos e pouco, ele não cresceu muito, ele cresceu 9,2% se você olhar só a valorização. Então, o foco deles é na distribuição de proventos. Então, por isso, os FIIs de papéis acabam distribuindo mais do que os de tijolo também. Porém, o de tijolo a gente vê um crescimento forte aí na valorização da cota, pois os imóveis acabam se valorizando e não fica aquele giro, né? Ele vai adquirindo novos imóveis que vai sendo valorizados aí de acordo com o tempo. Então, ele tem uma liquidez com uma média diária em reais de 6,8 milhões. Então, para quem investe valores menores que isso, ele tem uma liquidez para sair, né? Tem uma liquidez diária boa. Falando um pouco do IFIX, ele está dentro do IFIX com 1,63% do IFIX. Então, já desde janeiro de 2021 até abril de 2021, ele vai fazer parte da carteira teórica do IFIX. Para quem quiser saber mais como funciona o processo de investimento do fundo, pode abrir aqui no relatório, né, os 3 passos: análise de investimento, comitê do investimento e monitoramento do portfólio, e entrar no detalhe de cada um desses módulos. E eu trago aqui as emissões realizadas dele, né? A primeira emissão foi em outubro de 2017, que foi o IPO, quando ele abriu o capital na bolsa. Ele abriu o fundo aí com 31 milhões de reais, e a última emissão dele foi em novembro de 2020, com a capturação de 240 milhões de reais. E como eu mostrei ali, foi aumentando o valor dos proventos pagos, pois ele fez, só em 2020 ele fez 2 emissões, e no ano de 2019 ele acabou fazendo 3 emissões, o que ajudou a aumentar o valor patrimonial do fundo e ajudou a aumentar a carteira de CRIs do fundo. Então, fechando o RECRE 11, suas cotas no momento que eu gravo esse vídeo ficou no valor de R$ 109,76. Ela teve uma queda aí ultimamente porque ela está fazendo essa nona emissão, igual eu já mostrei anteriormente. O preço sobre o valor patrimonial dela está em 1,16, o que na minha opinião é elevado para o fundo de papel. Então, assim, quando a gente olha em fundo de tijolo, não faz muito sentido olhar esse preço sobre o valor patrimonial, mas quando a gente olha para um fundo de papel e para fundo de fundos, você tem que buscar o mais próximo aí do 1, que seria o preço justo em cima do valor patrimonial, pois a única maneira deles crescerem seria fazendo novas emissões, né? Não tem como você ter uma dívida aí, que seriam os CRIs, no valor, vamos supor, de quase 940 milhões de reais, você estaria comprando ela no valor de 1,088 bilhões de reais. Então não faz muito sentido na minha opinião. Então o valor patrimonial dela está em 94,86 e o valor da cota está em 109,76, que nem eu trouxe aqui. Então fica esse ponto aí para quem está comprando bastante fundo de fundos e fundos de papéis. Então bora para o resumão. Ele é um FII de papéis focado nos CRIs. Ele é um fundo relativamente novo, né? Ele abriu em dezembro de 2017, aí em novembro de 2017. Então ele é um fundo relativamente novo, mas já tem um pouco de experiência. A gente vê que a gestão está fazendo um bom trabalho aí aos cotistas, fazendo umas emissões e garantindo bons proventos aos cotistas. A gente viu no relatório que tem até reserva de proventos ali para qualquer eventual problema. E o único ponto de ressalva que eu trago, que eu comentei anteriormente, é o cuidado com o preço sobre o valor patrimonial em FIIs de papel e também em FIIs de fundos imobiliários, os FOFs. Então, trabalhadores, se vocês gostaram, eu peço que deixem seu like, que ative o sininho e se inscrevam no canal. Valeu, trabalhadores, obrigado.